Meus amados, no domingo antepassado nós começamos uma conversa sobre a vida na caminhada com Cristo. A vida na caminhada com Cristo. E essa é uma conversa que nós podemos ter a vida toda, porque nós temos uma caminhada com Cristo a vida toda. A base da nossa conversa está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E você pode ter esse evangelho aí aberto agora, capítulo 5 de Mateus. Para começar, sem Cristo não há vida. Jesus é a vida. Para que o ser humano possa ter vida verdadeira, precisa ter Jesus. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ou seja, a vida com Cristo é farta, é rica, é próspera, é abençoada. Não estou falando de coisas, estou falando da vida. Não estou falando de bens materiais, estou falando da vida. Porque riqueza material não significa vida. Riqueza intelectual não significa vida. Uma família grande e bonita não significa vida. Estas coisas não significam vida se Jesus não estiver presente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja não é vida se Jesus não estiver presente. Por isso ele bateu, dizendo: estou à porta e bato. Porta da igreja. Se a igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aí vai ter vida, vai ter banquete, cearei com ele e ele comigo. Israel foi levantado por Deus, continuando a mensagem, foi levantado por Deus para que a vida de Deus através de Israel se manifestasse na terra. Começou com Abraão até os dias de Moisés, quando Israel estava escravo no Egito. No Egito não tinha vida. Havia escravidão, sofrimento, dor. 420 anos escravos e clamando ao Senhor. E se porventura você não sente o poder da vida na sua vida, o que você mais precisa fazer é clamar ao Senhor, porque Ele ouve a voz de quem clama. Em resposta ao clamor dos escravos no Egito, o Senhor se manifesta e levanta Moisés, e depois dá uma ordem a Moisés. Lembra da história? Mata cordeiros e coloca o sangue do cordeiro no umbral das portas e janelas, porque quando a morte passar, onde houver sangue do cordeiro, haverá vida. A morte existe, a morte passa, a morte mata, mas não há aquele que está coberto pelo sangue. O sangue era o símbolo, você conhece a história da Páscoa. Era uma mensagem que anunciava o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Assim ele foi anunciado. Pelo sangue, pelo poder do sangue, cobertos pelo sangue, eles são libertos do Egito e colocados, onde? No deserto. Diga comigo, deserto. Era o caminho. Era o caminho. O fato de termos sido salvos em Cristo Jesus e de andarmos com Cristo no caminho, de enfrentarmos o deserto, significa que o Senhor nos resgatou e nos colocou num lugar, não paraíso ainda. Diga para o irmão, ainda, mas eu vou para lá. Diga para ele, pode dizer, ainda não é o paraíso, mas eu vou para lá. Eu vou para lá. Ainda não chegamos em Canaã, mas nós vai. Porque quando eles saíram crendo que estavam sendo libertos pelo Deus que havia dito: pelo sangue vocês serão libertos e vão chegar na terra da promessa. Por que o deserto? O deserto era o lugar
onde Deus haveria de aperfeiçoar o seu povo, para que o seu povo, de fato, entrasse em Canaã e fizesse ali uma festa, uma grande festa. Em Cristo acontece a mesma coisa. Nós saímos do mundo que nos escravizava, com seus vícios, com seus pecados, com sua cultura, com seu estilo de vida. E em Cristo, pelo sangue do Cordeiro derramado no Calvário, nós fomos colocados no caminho para, como Israel, sermos constituídos numa nação. Uma nação. E uma nação que vai sendo transformada de fé em fé, de glória em glória, diz a Bíblia, na sua experiência diária com Deus, nessa caminhada muitas vezes difícil. Israel deveria se constituir, na caminhada do deserto, naquele reino sacerdotal. Lembra que dissemos? Está lá em Êxodo, no capítulo 19, no verso 5. Olha, se vocês me ouvirem nessa caminhada, entenderem a minha voz, compreenderem a minha lei, então vocês serão a minha nação sacerdotal. Está lá, Êxodo 19, 5. Por que nação sacerdotal? Porque as nações que estão à volta deverão olhar para vocês e dizer: aquele povo anda com Deus. E se nós quisermos ter algum relacionamento com Deus, devemos olhar para esse povo. Preste atenção. Sacerdote era o homem responsável por apresentar os homens a Deus. Esse era o papel do sacerdote, era o intercessor. O homem que precisava de oração ia ao sacerdote para que o sacerdote intercedesse por ele diante de Deus. A nação de Israel era apresentada a Deus pelo sacerdote. O sacerdote representava Deus na terra. E os homens entendiam que essa era a maneira de se encontrar com Deus, estando ao lado de um sacerdote. Quando eles pecavam, eles iam ao sacerdote. E o sacerdote oferecia o sacrifício para que Deus se manifestasse com misericórdia e perdoasse aquele pecador. O sacerdote era o intercessor, o sacerdote era o conselheiro, o sacerdote era o pastor daquele rebanho. Quando Deus diz que Israel deveria ser uma nação sacerdotal, Ele estava dizendo assim: todas as pessoas do mundo inteiro têm que saber que, se quiserem andar com Deus, têm que andar com vocês. Capite? Que se quiserem tocar em Deus... italiana aqui, capite? Que se quiserem tocar em Deus, tem que ser por meio de vocês. Que se quiserem ter comunhão com Deus, eles têm que andar com vocês. Que se quiserem ter os seus pecados perdoados, precisam ter o Deus que vocês têm. Vocês não são um bando sem cabeça no deserto. Vocês não são uma nação sem propósito nas lutas do deserto. Vocês não são um povo perdido no meio dos conflitos, das lutas, dos sofrimentos diários, no meio do deserto. Vocês são um reino sacerdotal caminhando pelo deserto, para que o povo que não conhece a Deus olhe para vocês e veja como é que sacerdote enfrenta problema. E veja como é que sacerdote enfrenta o pecado. E veja como é que sacerdote vence os inimigos. E veja como é que sacerdote se relaciona com Deus no meio da dor, no meio da guerra, no meio da perda, no meio do prejuízo, no meio das incertezas. Vejam como é que sacerdote vive. Quando Jesus Cristo nos libertou e nos colocou também no deserto, porque Ele não nos colocou no paraíso. Repita para o irmão ao seu lado: ainda não chegamos no paraíso.
Lá no paraíso não tem lágrimas, não tem dor, não tem prejuízo, não tem ladrão, não tem assaltante. Lá no paraíso não tem enfermidade, lá no paraíso não tem morte, lá no paraíso não tem conflitos familiares. Isso tudo é coisa do deserto. Diga para o irmão, nós estamos no deserto. Então não fica assustado quando a sua mulher apontar o dedo para o seu nariz, porque vocês dois estão no deserto. Quando você não tiver resposta para os seus filhos, não fica com medo, porque você está no deserto. Mas tenha segurança de que a coluna de nuvem e de fogo te cobre e te ampara. O Senhor diz, eu vou à frente do meu povo. Eu não tiro o meu povo do deserto, mas eu estou com o meu povo no deserto. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O povo tinha um destino certo. O povo tinha um líder que Deus tinha colocado. O povo tinha boas intenções. O povo estava acertando a vida, mas errava de vez em quando. Só você que não erra, mas eles erravam. Mas Deus não os abandonava por causa do erro. Lembra da mensagem que pregamos anteriormente, até das cobrinhas que vinham picando e matando alguns? Mas o Senhor estava ali para aqueles que quisessem. Quando o Senhor Jesus nos colocou no deserto, Ele nos colocou com um propósito. E aí, Mateus capítulo 5, 6 e 7, estão dizendo qual é o propósito. Ele diz para você, entra no caminho, abandone o caminho largo e entra no caminho estreito. Entenda que você vai passar por uma porta apertada, está aí. Nesses capítulos que você vai ler em casa, deve ter lido, que eu pedi que lesse durante a semana. E ele diz, olha, para você passar por essa porta e entrar no caminho apertado, você ainda tem que fazer com a cruz nas costas. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A coroa que te está proposta é no final do deserto. É lá em Canaã. Agora não tem coroa. Só recebe a coroa quem venceu a batalha. A coroa é presente para vencedor. A coroa é presente para conquistador. Por isso a Bíblia diz que nós não somos daqueles que voltam atrás para a perdição, mas somos daqueles que prosseguem para a vida eterna. Haverá um dia em que as lágrimas serão enxugadas, em que a dor não existirá, em que o pranto será substituído pela música. Haverá, mas o dia ainda não chegou. Hoje o Senhor está conosco no deserto. Ele disse o seguinte, eu vou dizer para vocês como é que deve ser esse reino sacerdotal, a igreja do Senhor Jesus. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus estão dizendo assim, eu quero que vocês entendam qual é a lei que deve governá-los. Porque quando saíram do Egito e foram para o deserto, lá no monte, depois de pouco tempo, o Senhor dá a lei. Vocês não vão caminhar perdidos no deserto, vão se perder se quiserem. Eu vou falar com vocês. E quando Jesus começou o seu ministério, Ele chamou os seus discípulos e também no monte, Ele reúne-os juntamente com uma multidão e diz, eu vou explicar para vocês o reino que eu vim fundar. É um reino novo. É diferente do que está por aí. Neste reino, existe um rei, existe uma lei. Se não houver rei, não é reino. Se não houver lei, não é nação. É preciso existir um reino com lei. E eu vou passar agora para vocês a carta magna, a constituição do meu reino. E fez o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Se você perceber, toda a Bíblia está em cima disso aí. Tudo que Jesus pregou e fez está aí. Tudo que Paulo, os apóstolos pregaram está aí. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Isso quer dizer que tudo que a igreja tem que viver está aí. E tudo que eu e tudo que você tem que viver está aí. Então nós precisamos conhecer. Jesus é o nosso advogado. Quando eu não sei da lei, eu corro para Jesus. Quando eu estou meio perdido na confusão, eu corro para o meu advogado. E a primeira coisa que o meu advogado vai me perguntar é, entendes o que lês? Você sabe o que está escrito na lei a esse respeito? Por que estou dizendo isso a você?
Porque tem gente requerendo coisas de Deus que não lhes são de direito. Quando eu vou para o advogado diz, isso aqui você, né, doutor? Isso aqui você pode pedir. Não peça isso aqui não, porque a lei não aprova. Todo pedinte pede mais do que a lei. A gente sempre pede mais do que a lei dá. Olha para mim. O que você está pedindo a Deus? Você tem direito legal sobre isso? Ah, tudo que eu quero Deus me... Quem te falou isso? Ah, o pastor. Não. Mas o rei não é o pastor. Não é a igreja. Quais são os seus direitos e os seus deveres na constituição do reino de Deus na terra? Por que Deus deu a lei? Por que Jesus traz esta lei do reino? É para que nós não nos sintamos perdidos, e sim, pelo contrário, seguros. É para que quando nós nos dirigirmos a Deus, nos dirijamos segundo a sua lei, segundo a sua palavra. É para quando o inimigo tentar fazer qualquer coisa contra mim, eu o coloque para correr à luz da palavra de poder, que é a lei de Deus que está em minha mente, em meu coração, em minha vida. E Jesus disse, então vocês vão ter que fazer aqui as questões do reino. E para que vocês saibam, te dou a lei. Mas eu quero que você tenha consciência de uma coisa. Eu coloquei vocês agora neste deserto da vida, comigo, em Cristo, para que o mundo veja a luz na vida de vocês. Vocês são um reino sacerdotal, o reino que Israel não conseguiu ser no deserto. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, ele fala da igreja como um reino espiritual. E a igreja é o ajuntamento de nós. Nós juntos formamos a igreja. Eu sozinho sou apenas um membro. Um membro, mais um membro, mais um membro forma a igreja. E a igreja é vista como a nação de Deus na face da terra. Paulo escreve aos Colossenses e diz que nós nas trevas resplandecemos como astros. Somos estrelas que nas trevas são vistas e que são seguidas. Eu posso me orientar pelo Cruzeiro do Sul. Eu posso me orientar pelas estrelas na minha caminhada. Quando prestei serviço militar, e tem militares aqui, nós aprendemos lá na mata a nos orientar pelas estrelas, a nos orientar pelo limo das árvores, para não ficarmos perdidos na floresta. Deus nos deu a palavra que nos orienta para que não fiquemos perdidos neste mundo. E a palavra do Senhor Jesus, para nós nesta manhã é: você precisa ter consciência de que você é luz. Você precisa ter consciência de que você é sal. Que na caminhada no deserto, as pessoas vão olhar para você, repito, e ver como você enfrenta as coisas. E como a sua presença transforma as circunstâncias, as situações. E como é que eu posso identificar? Eu vou correr hoje, não vou terminar 1 hora, pode deixar. Como é que eu posso identificar que eu, que também fui liberto, que também estou no deserto lutando com os demais, como é que eu posso identificar se tenho consciência de que de fato eu estou sendo luz e eu estou sendo sal? É pelo relacionamento que eu tenho com Deus na minha caminhada. Diga comigo, relacionamento que eu tenho com Deus na minha caminhada. Minha pergunta é: como está sendo a minha caminhada com Deus? Não é com a igreja. Israel precisava andar com Deus porque não foi Moisés, foi Deus que os havia tirado do Egito. Você não caminha comigo, não. Seus primeiros passos têm que ser sempre
com aquele que te libertou, Jesus. Quem menos estaria na igreja seriam os pastores, se forem considerar, ou se fossem considerar os problemas. Com quem eu estou caminhando? Jesus chama os seus discípulos e diz: vou ensinar como é que você caminha no meu reino. Em primeiro lugar, você pode ver depois, marca aí, capítulo 5, de 17 a 20. Em primeiro lugar, ele diz: obediência. Eu sei que tem muita gente falando contra isso, dentro das igrejas. Mas eu quero falar o que está na Bíblia. A primeira coisa que mostra o meu nível de relacionamento com Deus é a minha obediência à lei de Deus. Não são as tarefas que eu executo, o ministério que eu exerço, os dons que fluem através de mim. Não é isso que mostra que eu tenho consciência de ser luz e sal. É o meu relacionamento com Deus. Você foi comprado por alto preço e pertence a quem te comprou. E esse que te comprou te deu uma lei que você precisa conhecer e obedecer. A obediência é algo meio compulsório, forçado, na marra. Eu já passei a fase da criação de filhos e estou criando netos. Aquele cara lindo de azul que falou na hora do aviso ali, o último, aquele menino que chamou você para ficar de pé para orar, é meu neto, tem 8 anos. O Vitor, filho do Samuca e da Ádila. Quando você estava criando os seus filhos, quantas vezes você dizia assim: agora é a sua vez de lavar a louça? Ah, mãe, mas... Ou todo mundo fala: aleluia, vou lavar a louça. Glória a Deus, a mamãe me deu uma tarefa. Era assim? Não, mãe, da metade do meu filme, eu tenho que fazer o para casa, eu não gosto de lavar louça. Mas você olhava para o seu filho e não tinha dó. Você é mau, você é má. Você não se importou com as lágrimas do seu filho, nem da sua filha. Esta é a sua vez de lavar a louça e você vai lavar a louça, com choro ou sem choro. Não era assim que você fazia? Tem pai hoje que não faz assim mais não, é o filho manda na casa. Aquela casa onde o filho é o dono, aí é uma bagunça, não tem pai, não tem mãe. E você tem que tomar muito cuidado, porque o pai e a mãe falou, está falado. Você é ruim, só mesmo. Você, é isso mesmo que você está pensando, mas vai fazer o que eu mandei. A obediência é forçada. Por quê? Porque você está olhando o seu filho para amanhã. É um filho que vai crescer, que vai trabalhar, que vai ter chefe, que vai ser chefe, que vai se casar, que vai ter filho, que vai ter casa, e precisa dar as ordens que você está dando. E se não aprender com o pai e com a mãe, vai aprender com o malandro da rua. Então, você diz ao filho e ele terá que fazer, ainda que lhe pareça pesado. E quantas vezes você dá até peso mesmo físico para ele carregar, e você fica assim: eu quero ver até onde vai. Se você é tão ruim quanto eu, você já fez isso. Se não fez, você é bom demais, eu aconselho você a fazer. Então ele obedece, ele é forçado a obedecer, porque ele está sendo educado. Mas quem obedece forçosamente, ele não entendeu ainda a causa, ele não entendeu ainda o processo, o objetivo. Ele não consegue. Ainda que ele saiba que precisa ter as louças lavadas, a casa limpa, mas ele não entende o significado disso ainda. Então, para ele não é muito fácil fazer. Por isso a obediência é algo imposto. A coisa mais deliciosa é o coração voluntário. O coração voluntário é submisso. Ele não é apenas obediente, ele é submisso. Está a diferença entre obediência e submissão. O obediente espera que alguém mande para ele fazer.
O submisso procura saber o que alguém quer para que possa ser feito. O coração do crente, ele é orientado à obediência para que aprenda a submissão. No caminho do Senhor, o crente precisa aprender a ser submisso. E aquilo que Deus fala e que eu não gosto, eu vou obedecer porque Ele sabe e porque Ele tem autoridade e porque é para o meu bem. E ainda que eu chore, ainda que me custe muito, que eu tenha que abrir mão daquilo que para mim parece ter significado, mas não tem para Deus. Mas Deus é o meu Pai. E porque Ele é o meu Pai, e o meu Pai me ama, por causa do amor que Ele tem por mim, eu vou sempre perguntar: Senhor, em que eu posso te agradar? Não é em primeiro lugar te servir, porque eu posso servir sem ser agradável. E o meu plano, o meu projeto de vida, porque Ele me libertou e me colocou num caminho de paz, o meu projeto é ser agradável ao meu Pai que me amou e se entregou por mim. Nessas circunstâncias é que eu posso ler o que o apóstolo João diz na sua epístola: os seus mandamentos não são pesados. Como é difícil para muitos na caminhada pelo deserto obedecer a Deus. Como é difícil para muitos serem crentes. Como é pesado para muitos ler a Bíblia e colocar a Bíblia em prática. Se é assim para você, pesado, é porque lhe falta a consciência do que é ser de Jesus. É porque você ainda não foi banhado por este amor de Jesus lá dentro. Você tem desfrutado do amor de Deus, que sonda o seu coração, que está ao seu lado, que te ama, que te cobre, que te protege. Mas você está brigadinho com Deus porque Ele não dá tudo o que você quer e manda você fazer o que você não quer. Mesmo assim, ainda que você esteja assim, Deus te ama. Está tão perto de você, apaixonado por você, querendo que você tenha por Ele a mesma paixão. Caminhando com você no deserto, em cada momento, tentando atrair a sua atenção, a minha atenção, para que a gente abra mão daquilo que é fardo, peso desnecessário. Sabe, porque quando você sai do Egito e entra no deserto, você sai com toda aquela carga enjoada, era o que você era o que você sabia, era o que você tinha. Você vem com tudo aquilo nas costas. E você fica no deserto o tempo necessário para jogar o fardo fora. E isso é representado pela consciência que você tem, de que você não é um servo para fazer, para obedecer. Você é um filho para amar. Se serve, serve por amor. Se obedece, obedece por amor, porque você sabe quem foi que te libertou. Agora Jesus diz assim: você sabe quem você é? Respondendo a esta pergunta: estou obedecendo, estou sendo submisso à lei do Senhor meu Deus? Estou acrescentando ou estou tirando um pingo, um tio, um jota, um nhota da palavra de Deus? O que eu estou sendo? A segunda coisa, a primeira é obediência. Diga comigo, obediência. Por que eu estou falando obediência? Porque é o mais duro. Quem obedece direitinho aprende a ser submisso, porque ele vê o resultado da obediência. E quem desobedece direitinho, continua desobedecendo porque ele fica revoltado contra Deus. Porque ele não obedece, ele faz do seu jeito, a coisa dá mal, e ele acha que Deus não o livrou. Você entra numa fria, você sabe como é que a Bíblia quer que você namora, e você namora de forma errada, depois fica grávido, mas eu vivia pecando e pedindo a Deus: Senhor, me livra, o Senhor sabe que eu não quero, mas estou fazendo, me livra. Deus não é joguete na sua mão. De Deus não se zomba. Você deixa a sua filha namorar com qualquer safadinho que vem por aí? Você coloca ela dentro da sua casa para namorar, ir lá para a cama com o namorado dentro da sua casa, porque agora o mundo é moderno? Nada mais moderno do que o inferno, ele se atualiza a cada dia.
traz desgraça para casa porque desobedeceu. Aí, tá vendo? Deus, olha, se família fosse... Mas como eu vou ser o que eu quero e posso ser, se eu desobedeço aquele que me ensina a ser o que eu devo ser e o que eu posso ser? Percebe? É assim que a luz brilha. A luz é diferente. Ela nada se assemelha às trevas. É nessa hora que eu me levanto e que vão falar contra mim e contra você, que vão tentar apagar a luz. E eu quero dizer a você, pode até quebrar a lâmpada, mas não apagam a luz. Muitos já morreram por causa do Evangelho, mas a luz aí está. Muitos são desprezados, abandonados, porque estão querendo viver o que a Bíblia diz, mas o Evangelho continua vivo. Obediência, a segunda coisa que eu quero colocar para você descobrir se de fato você tem tido relacionamento com Deus e não com a religião, é a dependência. Obediência e dependência. Olha aqui, ninguém é independente de jeito nenhum. Não existe independência absoluta, como não existe liberdade absoluta. Eu tenho liberdade para ir e vir em qualquer lugar da nação, mas eu tenho que obedecer ao sinal de trânsito, eu tenho que pagar a minha passagem, eu tenho que pagar a gasolina que eu ponho no carro. Na vida espiritual eu tenho liberdade em Cristo, mas existem regras que não são impostas pela igreja ou pela religião, mas pelo Cristo ao qual eu sirvo. E homem nenhum tem direito de alterar o que Jesus determinou, porque a igreja é de Cristo Jesus e de ninguém mais. Ele virá buscar a igreja que é dele. A igreja dos homens vai ficar. A igreja dos pastores não vai subir. A igreja das denominações não vai. A igreja dos religiosos não tem compromisso com Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não importa o seu nome, sua origem, suas experiências. E a segunda prova de que eu tenho consciência de que eu sou luz é essa dependência de Deus. E como eu revelo a minha dependência de Deus? Jesus está falando aí no capítulo 6, nos versos 5 a 13. A oração. Diga comigo, oração. Diga obediência, oração. Olha, dente de meus olhos. A oração parece o maior peso sobre a vida da igreja. Dá para ouvir até o ar soprando. Parece que a maior dificuldade das pessoas está exatamente na oração. E Jesus coloca ali dizendo, olha, você não deve orar como os hipócritas, nos textos que estão aí que você tem na mão. E dá um modelo da oração, aí nesses versículos que eu te citei. Capítulo 6, verso 5 em diante. Pai nosso que está nos céus, etc, etc. Aí tem muita gente rezando o Pai Nosso como se fosse a oração que Jesus quer ouvir. Não é isso. Jesus não mandou repetir essa oração. Jesus nos deu aí a estrutura da oração. Como é que se ora? Como é que se relaciona com Deus? Não é pecado você recitar nenhum versículo da Bíblia, inclusive todos esses, e até a Bíblia toda. E você pode orar a oração do Pai Nosso sem pecado nenhum. Pelo contrário, pode ser até pecado não orar. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu estou te chamando ao relacionamento comigo através da oração. Caminhar com Deus é se relacionar com Deus. Não é ir para a igreja. Caminhar com Deus é ter relação com Ele. A relação com Ele é pela obediência e pela dependência. Eu oro a Deus porque eu sei que sem Ele eu não sou nada. A oração é o meu diálogo com o meu Criador. Ela não é um monólogo. Ela é um diálogo. Não sou eu que falo com Deus na oração. Eu e Deus conversamos na oração. Ele responde à minha oração e eu devo ouvir a sua voz. A oração não é apenas uma lei, uma ordem. Ouça, ouça, ouça com os ouvidos espirituais. A oração não é uma ordem religiosa imposta por Deus. A oração é um convite de Deus à comunhão com os homens. A oração é um privilégio.
Eu tenho alguns mentores. E para mim é um privilégio ler os meus mentores, ouvir os meus mentores, falar com os meus mentores. Mas muitos têm aliança com Cristo, são crentes. Pertencem ao Senhor, estão unidos a Ele. Mas são como maridos e mulheres por aí, que não se falam. São casados, mas não têm diálogo. Que desgraça deve ser, e é essa a expressão que eu quero usar, que desgraça deve ser um casamento em que os cônjuges não têm papo, não têm conversa. Já que não há relacionamento mais significativo entre os homens do que o casamento. Não pode haver ambiente mais santo entre as famílias da terra do que esse relacionamento. Ai, como é triste ver que muitos crentes andam assim com Deus, de mão dada, mas sem conversa, no caminho, mas sem diálogo. Vão para o céu, mas perderam o tempo aqui na terra. A oração é um convite do Senhor, dizendo: senta aqui, vamos conversar comigo. Solange e eu conversamos e oramos por 4 meses antes de começarmos a namorar. Moçada, é diferente, tá? Você não começa se beijando, agarrando. Porque você não sustenta casamento com beijo e abraço. Você começa conversando. E conversando o que presta. Aliás, o que não presta não é conversa. Só presta quando é conversa. Por 4 meses, subimos. Cadê minha sogra? Minha abençoada sogra, que não está no lugar dela. Sogra, cadê você? Não veio? Vai ficar de castigo em casa. Ah, hoje é dia da avó. As avós estão lá embaixo. Muitas avós. A festa com o infantil. É a única vez na vida que a minha sogra não me ouve pregar. Vou ter que pregar para ela em casa. Tinha casa lá no Caiçara, em Belo Horizonte. Subia a laje da casa, uma vista bonita da cidade. E eu era seminarista quando eu comecei a namorar. Todo estudante tem que ter pelo menos um consolo, né? E namorar o consolo. Então, eu comecei a namorar como seminarista. Mas antes de começar a namorar, nós subíamos a laje daquela casa, com a Bíblia na mão, 2 joelhos. Você tem? Faz assim. Tem? Se tiver um só, também dá para ajoelhar, não tem problema. E começamos a conversar. Quando a conversa levava à Bíblia, a Bíblia estava ali. 4 meses. Conversávamos e orávamos. Eu dizia para ela assim: olha, eu não posso te prometer nada, você é filhinha de papai. Eu sou filhinha só do pai lá em cima, e às vezes eu não tenho o que eu quero. Então, eu vou para a Amazônia, vou trabalhar com índios, com população ribeirinha, e provavelmente eu morra fazendo isso. Não sei se vou morar numa choupana, eu não sei. O meu destino é esse. Eu escolhi isso. Desde os 13 anos eu achava que eu vivia a vida toda na Amazônia. Ela disse: eu topo ir com você para a Amazônia. Eu falei: você não sabe o que está falando. Você, a Amazônia é assim, assim, assim. É 2 dias, 10 dias conversando sobre a Amazônia. Olha, bem, e não é que depois da 3ª filha nós fomos para a Amazônia? Tantos anos lá. Ela nunca reclamou porque eu ficava 10, 15, 20, 25 dias por mês fora de casa. Nas matas, plantando igrejas, plantando escola, seminário, visitando tribos, cuidando de ribeirinhos. Época em que eu não podia dar um chinelo para ela. Ela nunca me pediu. Nunca me pediu alguma coisa. Porque foi fiel ao diálogo que nós tivemos antes de começar a namorar. E ela está aí, vocês conhecem? Aliás, não está. Ela chega na semana que vem, amados. E hoje ela está lá na igreja batista de Prestonwood,
depois de Dallas, fazendo uma pesquisa sobre especiais. Nossa professora de writing na universidade é uma das líderes da igreja e a convidou para almoçar e fazer outra pesquisa sobre os especiais que nós estamos começando para abençoar vocês. Caminha comigo desde o princípio, que nós caminhamos, no bico. Mas é de outra forma, é conversando. A oração é isso. É o Senhor chamando você e a mim, dizendo, olha, preste bem atenção. O privilégio que você tem, eu estou te chamando para conversar comigo. Pecador, cheio de falhas, com tantas lutas pela frente, com tantas fraquezas, e até com tantos pecados, quem sabe, mas Ele está dizendo assim, venha a mim, não é para pular, para saltar, pode fazer tudo isso, pode aplaudir na igreja, pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode exercer ministérios, você pode fazer tudo isso e nada disso, mas uma coisa você não pode deixar de fazer, antes de tudo, você deve entrar na sua sala, no seu quarto, fechar a porta atrás de si e ter um bate-papo gostoso, em segredo, com aquele que te conhece secretamente. É um convite de Deus para você. Deus não está mandando você orar, Ele está te convidando à comunhão com Ele, nesse nível de dependência, e a sua oração mostra o quanto você depende de Deus, de si mesmo ou dos outros. Quanto menos você ora, mais você depende não de Deus. Assente-se com o Senhor. Ame a oração com um coração voluntário, na dependência do Senhor. A outra coisa é rendição. Você me dá mais 5 minutinhos? Querido, eu acho que esse momento é muito precioso para nós e vamos aproveitar bastante, porque na semana você está no deserto. Aqui agora você está em Elim, no oásis. Olha as palmeiras, imagine. Imagina as folhas das palmeiras assim soprando, aquela água gelada, gostosa. E o Senhor falando com você. Porque amanhã, quando a briga começar, ou quando você chegar em casa e você sentir a luta, você vai dizer, eu assentei à sombra da palmeira, eu comi dos seus frutos, eu bebi da água do oásis do deserto. Amanhã você pode continuar. Se você agora, aqui, nesse exato momento, está passando em comunhão com Deus. Em primeiro lugar, obediência. E melhor ainda se for submissão. Em segundo lugar, a dependência. Em terceiro lugar, a rendição. Você pega aí nos versículos, para tirar essa lição, capítulo 6, 16 e 18. Jesus está falando do jejum. Há muita crente jejuando para resolver problema. Expulsar demônio, para resolver o problema da família, para ser curado. Jejum não é para isso. Assim como a oração não é para pedir, a oração é a minha entrega. O jejum é a rendição. Ou seja, aquele que se entrega por meio da oração, agora vai jejuar para dizer, eu estou mais baixo do que o Senhor pode imaginar. Eu estou me rendendo ao Senhor. Eu estou me entregando e não buscando. Nossa conversa, Senhor, é tão boa. O nosso diálogo por meio da oração é tão extraordinário que eu vou parar de comer para passar mais tempo com o Senhor. Entende a diferença? Será que o Espírito de Deus pode ministrar isso ao seu coração? Não é um fardo. Quando Jesus te convidou, Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, etc. Eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que a oração é pesada? Porque o jejum é difícil, quase impossível.
Você mostra a consciência que você tem de quem você é em Cristo e do que você é para o mundo quando você obedece, se submete, quando você ora e quando você aprofunda a sua comunhão com Deus por meio do jejum. A gente anda comendo demais. Nós estamos muito gordos. Tem que passar mais fome um pouquinho. Sentar aos pés do Senhor para dizer: o meu alimento é o Senhor. A gente está correndo atrás de os advogados, de psicólogos, de médicos, todo mundo para resolver problemas, sem antes a gente estar aos pés daquele que é a resposta. Quem resolve o problema da sua empresa? Quem resolve as suas dúvidas na universidade? Quem te conduz no governo, na liderança onde você está? São os experts dessa vida. Nada contra eles, teremos um summit, você não vai faltar um summit daqui uns dias, em outubro. Estamos trazendo os melhores do mundo para ensinar você a arte da liderança. E todos os membros da igreja deveriam estar aqui. Mas eles não são o segredo. Eles não têm o segredo. Eles não têm acesso ao seu coração. O Senhor te comprou. É seu. E Ele quer que você se aprofunde nesse tempo de quebrantamento por meio da oração e do jejum. Jesus estava ensinando aos discípulos as leis do reino. Ele estava dizendo: no meu reino as coisas funcionam assim. Mas não concordo, então vai para o outro reino. Porque no meu reino é assim. Se eu sou o seu Salvador e seu Senhor, é assim que as coisas funcionam comigo. E quem sou eu para dizer a Jesus que Ele está errado? Ou para governar a minha vida como se Ele estivesse errado, me dizendo coisas que não funcionam? Experimente, 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 experimente esta rendição profunda nesse relacionamento com Deus. Quando você esquece de tudo, você esquece da comida inclusive, e vai aos pés do Senhor para dizer: Senhor, eu estou aqui só porque eu quero me entregar mais ao Senhor. A única coisa que eu peço é que o Senhor me receba, só isso. Quero dinheiro, não quero saúde, não quero resolver problema da minha família. Aqui estou porque eu só quero o Senhor. Como Deus espera um crente apaixonado assim. Como Deus espera uma igreja apaixonada assim, neste deserto tão vil, tão corruptor. Gente que se separa para Ele. A penúltima coisa que eu quero dizer é a fé. Capítulo 6, versos 25 a 34. Jesus requer a minha fé. É pela fé que eu me relaciono com Ele, porque é pela fé que eu cheguei. Eu criei no derramamento do sangue do Cordeiro para perdão dos meus pecados. E assim eu comecei a minha caminhada. E vou caminhando, obedecendo a palavra de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus é verdade. A fé é o segredo. A Bíblia diz isso: somos salvos pela fé. E somos sustentados na salvação pela fé. Agora também a fé é para viver. Nós precisamos pagar imposto, nós precisamos pagar a escola, nós precisamos comprar roupa, precisamos pagar aluguel, comprar comida e etc, remédio. Somos humanos. Estamos num mundo que nos oferece essas coisas e elas têm um preço. E são essas coisas que muitas vezes acabam conosco, porque nos faltam os recursos para tê-las. Muitas vezes até para o próprio remédio. E Jesus vê aqueles discípulos exatamente como Ele olha para nós agora. O Evangelho não é para 2000 anos atrás, é para agora. A palavra de Jesus é para hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque basicamente os problemas que nós enfrentamos hoje são os mesmos que os homens enfrentam desde que a humanidade cresceu na face da terra. E os discípulos estavam preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir. Todos nos preocupamos. Quando tem uma enfermidade, problema qualquer que seja, nós temos uma pré-ocupação. Nos antecipamos nos nossos sentimentos e pressentimentos, e às vezes até decisões. E aquilo fica enchendo a nossa cabeça e perdemos o sono. Jesus disse assim: olha,
para os apóstolos: deem uma olhada nos lírios do campo, nas aves do céu. Quem está sustentando isso tudo? Quem faz renovar essas coisas? É o Rei, é o Criador. Criador e sustentador. O que criou, sustenta, dirige. É Deus. Olha para mim. É o seu Deus. Não é o Deus dos apóstolos, é o seu Deus. Olha a sua roda e o que está acontecendo, que às vezes te faz se sentir perdido na caminhada, fraco, com expectativas diminuídas. Olha para isso tudo. E o Senhor está dizendo para você o que disse para os apóstolos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a maneira correta de viver nesse reino. Lembra o que eu falei no início? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o mundo vil é o deserto. A gente vai passar. E o inimigo, a gente vai vencendo um por um. Vai vencendo, mas não venci ainda. Na hora da guerra ninguém venceu. É só depois que você terminou a guerra. Olha para cima. Olha para cima. No reino de Deus, os que têm consciência do que são, andam pela fé. Trabalham, lutam, se esforçam, se aplicam, querem produzir o máximo, está certo. Porque Deus espera o melhor de nós, pois Ele faz o melhor para nós. O melhor médico, o melhor professor, o melhor advogado, o melhor dona de casa, o melhor funcionário, o melhor doméstico, melhor amigo, melhor irmão, melhor tudo. Nós temos que trabalhar a nossa vida para sermos o melhor, para que todos os níveis da sociedade saibam que nós andamos com Jesus no caminho, e eles olhem para nós como um povo sacerdotal, a igreja para quem eles devem correr quando precisam de direção, quando precisam de ânimo, quando precisam de paz, quando precisam conhecer a Deus, para um povo sacerdotal, que é o povo que anda com Deus independentemente das circunstâncias. E é esse povo, essa igreja, é a igreja então que crê. E por último, a perseverança. A perseverança. Capítulo 7, versos 7 a 12, ele termina dizendo que devemos perseverar na oração. Olha o segredo de Jesus. O privilégio que ele dá 3 vezes. Ele fala da oração, ele fala do jejum e fala da oração de novo. Perseverança. Diga comigo, perseverança. Então você, mas Deus não me deu ainda. Diga comigo, ainda. Diga para o irmão, ainda, viu? Ainda significa que vai chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. Eu concluo. Você não foi tirado do deserto, do mundo espiritual, das trevas que você vivia, para viver amargando no deserto, sem expectativa, sem esperança e sem poder. Não foi você que saiu do Egito. Você apenas clamou e o Senhor te tirou de lá, para te dar vida. E vida abundante é andar nisso aí. Quem sabe hoje você quer receber Jesus, porque descobriu que a sua vida não está lá aquela coisa. E você perguntou, por que não está lá aquela coisa? E de repente você disse, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, eu não entrei no caminho ainda. Que tal entrar hoje? Sabe como a gente entra? Aceitando o convite que Jesus fez. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu ouvi, Senhor, então eu vou, estou cansado. Estou deprimido, oprimido, abatido, destruído. Eu vou. E quando você fala, Senhor, eu estou indo a Ti, me receba. Ele fala, já estou aqui de braços abertos. É um ato de fé. É uma entrega. Viver com Jesus é entregar-se a Deus a cada momento. Mas é preciso a primeira entrega. Se você nunca fez essa entrega da sua vida a Jesus, você nunca se entregou a Jesus, porque não fez a primeira. E eu quero convidar você a fazer isso agora, antes de nós orarmos e irmos embora. Porque é a sua chance, a sua oportunidade de ser comprometido com Cristo e ser transformado em sal da terra e em luz do mundo. Feche os seus olhos.
Há pessoas aqui nesta manhã que entenderam a mensagem e querem assumir um compromisso com Deus, fazer uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, esse estilo de vida eu quero. Você nunca fez isso, nunca tomou essa decisão, ou já tomou essa decisão um dia e se afastou, mas hoje você entende que é a sua hora de vir para Jesus, e você quer fazer essa entrega. A única coisa que você vai pedir agora é: me receba, Senhor. Não é saúde, não é nada, é: me receba, Senhor. Quantas pessoas estão aqui hoje, e eu não conheço a todos, querem receber a Jesus, querem se entregar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Eu e a igreja vamos orar por você, basta que você levante a sua mão. Há pessoas aqui nessa manhã. Há pessoas. Deus te abençoe, querida, pode abaixar a mão, já vamos orar por você. Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus, pode abaixar a mão também. Há mais pessoas na galeria. Há pessoas. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Mais pessoas aqui querem assim: olha, eu quero entrar nessa caminhada com Cristo, eu quero, eu preciso, eu quero esse perdão, essa salvação, essa libertação. Eu quero entrar nesse caminho que me leva ao céu, destino a Nova Canaã. Deus te abençoe, querida, pode abaixar a mão. Ainda há pessoas lá também no auditório, as pessoas que estão, tem pastor, podem fazer a mesma decisão, o pastor vai ver. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Pode ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Não sai agora não. Quero orar com todo mundo e depois com você. Com você e depois com todo mundo. Qualquer coisa, a mesma coisa. Eu quero pedir a você que levantou a sua mão, que você venha aqui. Eu quero orar com você. A igreja vai orar com você. E se você não levantou a mão, mas quer vir entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com Cristo, vem também agora. Vem bem rapidinho. Isto. Pode ficar aqui de frente para mim. Isto. E eu quero líderes de células ou de ministérios aqui comigo para orar com essas pessoas também. Vem, em nome de Jesus. A igreja deve se exultar no Senhor agora, porque Deus está fazendo alguma coisa nova aqui. E continuar orando por essas pessoas. São corações que estão sendo transformados para a glória de Deus. E o Senhor ouve a oração. O Senhor recebe a entrega que vocês fazem. E Deus transformará. Isso, querido, pode vir. Mas alguém que queira pode vir também. Tá? Pode vir. Porque Deus vai fazer algo novo no seu coração. Esse é o propósito de Deus. Colocar você agora num caminho que é chamado deserto. Vai continuar tendo luta, mas você vai ter um companheiro extraordinário que você vai conhecer nessa luta, chamado Jesus Cristo, o seu Senhor. Preciso de mais uma senhora aqui para estar orando com ela. Isso, Bel. Todo mundo tem um companheiro de oração agora. Agora a igreja vai estender a sua mão para cá e vai começar a abençoar crianças novas que nascem no reino. Comece a orar, abençoe, mas levante aquela voz poderosa, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por pessoas que tu criaste à tua imagem, à tua semelhança, e que se reúnem conosco nesta manhã, e que se voltam para o Senhor, neste desejo profundo de viver para a tua glória, de ter comunhão contigo, de crescer em ti, de ser aquilo para o que foram criadas. E nós oramos por elas agora, e repreendemos toda obra do maligno contra estas vidas, desfazemos todo o poder de trevas que tenham querido se manifestar contra essas pessoas, anulamos toda a consagração feita fora da presença do Senhor e dedicamos essas vidas ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Vem, Senhor, e entre nestas mentes e corações, faz aquilo que só tu podes, transforma, liberta, salva, enche do teu Espírito Santo, traz a alegria do céu a estes corações e mentes. Tira, ó Deus bendito, o fardo que está sobre os ombros, lança por terra toda a corrente, todo o grilhão, toda a prisão, quebra em nome de Jesus, e que saiam daqui leves, suaves, comprometidos com tua graça salvadora, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Eu vou fazer um pedido a vocês que estão aqui na frente.
Vocês que aqui estão, por favor, vocês não vão voltar para o seu lugar, não. Nós temos um presente para você. Uma porção da palavra de Deus. E nós vamos anotar o seu nome, porque nós queremos orar por vocês. Alguém vai ligar, não estranha não, alguém vai ligar. Dá o telefone direitinho, viu? O número do telefone direitinho. Porque alguém vai ligar para você, porque nós queremos te abençoar. Tá bom? Nós queremos saber como você está e como podemos ajudá-lo melhor. Então, por gentileza, acompanhe aqui essa simpatia desse rapaz que vai abençoar 5 minutinhos só, enquanto nós oramos aqui por vocês. Dê a mão, pode ir, isso, pode ir com eles lá, podem ir. Dê a mão a quem está do seu lado agora, dê. Vamos ter aqui um momento de oração para nós encerrarmos. Queridos, domingo que vem é o último domingo que esse culto começa às 10 horas. Vai começar às que hora? 10h30. A partir do primeiro domingo de agosto, 10h30. Tá bom? Vai começar. Então, toma um cafezinho mais forte, né? Eu chego aqui antes das 8 da manhã, então eu como bastante antes, né? Então, você também coma bastante, tá bom? Bem, para estar bem forte, para você aguentar, sem o estômago estar roncando e despertando a curiosidade do irmão que está ao seu lado, né? Pergunte o nome da pessoa cuja mão você segura. Pergunta o nome. Isso. Agora você vai orar por esta pessoa e esta pessoa vai orar por você. Pode ser? Somos uma comunidade, uma família. Feche os seus olhos e comece a orar agora, uns pelos outros. Uns pelos outros. Aleluia. Em Jesus. Só para aqui, Jesus. Nós te damos graças, Senhor, nesta manhã preciosa. Nós recebemos a tua palavra. Recebemos como conselho e autoridade do Senhor sobre a nossa vida. E nós nos rendemos ao Senhor e à palavra da tua boca. Pai, nós colocamos a nossa vida aos teus pés para uma semana de completa rendição. Nós queremos nessa semana nos entregar mais a Ti. E nós te pedimos que Tu nos ajudes. Senhor, Tu não nos deste apenas a palavra, Tu nos deste o Espírito Santo. Sem o Teu Espírito nós não viveremos esse estilo de vida. Sem o Teu Espírito nós não poderemos cumprir a Tua lei. Sem o Teu Espírito nós não seremos agradáveis ao Senhor. Sem o Teu Espírito nós não viveremos aos Teus pés. Portanto, encha-nos do Espírito Santo, do Espírito de poder, do Espírito de vida. Amamos a Tua palavra, amamos o Teu Espírito. Então que a Tua palavra seja, ó Deus, vivificada pelo Espírito Santo do Senhor em cada mente e em cada coração aqui presente. Recebemos o derramar do Teu amor em nosso favor, e na força do Teu amor, vivendo pelo Teu amor, nós venceremos nesta semana. Ó Deus, obrigado porque Tu nos fortaleces e porque estás conosco todos os dias. Abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não esqueça, dia 13 é dia da nossa família lá no Parque do Povo. Todos nós, 13 de agosto, um sábado, vamos passar o dia lá. Deus te abençoe.